me ha ayudado Branco para decir O Branco esto, me ajudou a dizer essas palavras em português. Goleiros. Alisson, Liverpool. Goleiros: Alisson, Bento, Al-Nassr. Al-Nassr, Hugo Sousa, Corinthians. Hugo Souza, Corinthians, Alexandro, Flamengo. Alexandro, Flamengo, Alexandro Ribeiro, Lille. Alexandro Ribeiro, Lille, Beraldo, PSG. Beraldo, PSG, Carlos Augusto, Inter de Milão. Carlos Augusto, Inter de Milão, Danilo, Flamengo. Danilo, Flamengo, Leo Ortiz, Léo Flamengo. Ortiz, Flamengo, Marquinhos, Marquinhos, Paris Saint-Germain. PSG, Wanderson, Mônaco. Wanderson, Mônaco, Wesley, Flamengo. Wesley, Flamengo, Meio campista. meio-campista, Andreas Pereira, Fulham. Andréas Pereira, Fulham, Andrei Santos, Strasbourg. Andrei Santos, Estrasburgo, Bruno Guimarães, Bruno Newcastle. Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United. Casemiro, Manchester United, Ederson, Atalanta. Ederson, Atlanta, Gerson, Flamengo. Ederson, Flamengo, Atacantes, atacantes, Anthony, Real Betis. Anthony, Real Betis, da Espanha, Estevão, Palmeiras. Estevão, Palmeiras, Gabriel Martinelli, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal, Mateus Cunha, Wolverhampton. Matheus Cunha, Wolverhampton, Rafinha, Barcelona. Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham. Richarlison, Tottenham, Vinícius Júnior, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. Aí a primeira lista, nosso novo treinador Carlo Ancelotti. Vamos aguardar aquele minutinho ali para que todo mundo possa se comunicar. E a gente vai seguir aquela dinâmica que vocês todos já conhecem. A gente tem o nosso pessoal com os microfones aqui nos corredores e a gente vai, enfim, tentar atender. Obviamente não vamos conseguir atender todo mundo, mas a gente vai tentar atender o máximo possível de colegas aqui, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá, Fábio. Estou aqui, o Júnior. Boa noite. Carleto aqui. Carleto. Eccomi qua. O Júnior, acho que você conhece, Carlos. Aqui, a tua destra. À sua direita. Eccomi qua. Estou aqui. Un onore, un piacere essere É uma qua, honra, é um prazer estar aqui, sobretudo, come il nostro tendo você comandante como da Nazionale o Brasiliana. comandante Però farò da nossa seleção brasileira. Mas vou fazer a pergunta em português, assim todos conseguem entender. Hai soltanto pochi giorni Você per tem queste due poucos partite. dias para esses dois E jogos. ao início nós sabemos das dificuldades que os treinadores têm de pouco tempo de trabalho. Qual o teu pensamento em relação a esses poucos dias que tem de treinamento para as partidas contra o Equador? Sí.
Esse é o calendário do futebol do dia de hoje. Não há tempo para treinar, para preparação. Eu acho que o time vai estar preparado para esses dois jogos, porque são dois jogos muito importantes para a classificação. Eu tentei chamar jogadores preparados que possam contribuir para o time. Eu acho que é uma temporada exigente. Os jogadores que vêm estarão bem preparados para contribuir e tentar ganhar. Ancelotti, aqui da sua esquerda, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar o seguinte: nesse grupo todo que você traz hoje pela primeira vez, um nome muito cotado, muito falado do futebol aqui do Brasil é o de Neymar. O que você pensa do Neymar? Como o Neymar está? Se no futuro breve você vai contar com ele, o que você poderia nos trazer? Seja bem-vindo. Como eu disse nessa convocatória, eu tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo, começou a jogar. Todos sabem que o Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Contamos com ele, logicamente. Infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como o Neymar, que passou por uma lesão, e também o mesmo caso do Rodrigo, Gabriel, Joelinton, o Militão, todos com lesões, o Ederson. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e, logicamente, no caso específico do Neymar, logicamente contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para preparar-se bem para o Mundial e todos, a CBF, o objetivo de estarmos preparados para o Mundial. Eu falei com ele nesta manhã para explicar a ele isso, e ele está totalmente de acordo. E nós assim continuamos. Os colegas, por favor, quando forem perguntar, dizerem o nome, o veículo de imprensa e ficarem em pé, por favor, para a gente poder identificar. Tem muita gente aqui. Por favor, Patrícia. Se falamos da relação pessoal, é um aspecto importante, não só os jogadores, mas todos os que trabalham. Eu dedico muita atenção a isso. Eu acho que a relação pessoal é capaz de tirar algo a mais do que uma relação unicamente profissional. E eu me senti bem com todos os jogadores. Fica claro que cada um tem a sua personalidade. Os brasileiros, nesse sentido, eu treinei profissionais brasileiros espetaculares. Eu posso dizer um nome, Cafu. O que diferencia um jogador brasileiro? Eles são capazes de escolher quando é um momento de fazer as coisas a sério e quando é um momento em que podemos brincar e fazer as coisas de forma mais divertida. E eles fazem isso muito bem. Mas, como eu disse, a reação pessoal é algo... Essa relação eu tenho muito em consideração e no ambiente de trabalho. Ancelotti aqui. Olá. Desculpe, eu falo só português, não falo espanhol nem italiano. Sou Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News.
qual é sua filosofia consistente para dirigir seu time, independentemente seja no clube, seja na seleção, quando você trabalha como técnico de futebol? Sim. Minha filosofia é A minha filosofia não tenho todavia depois de 40 anos Depois de 40 anos, eu ainda não sei qual é a estratégia, o sistema que permite ganhar os jogos. Eu ainda não sei. Mas eu sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem para fazer com que o jogador, quando ele estiver no campo, que ele se sinta confortável. Então, essa é a ideia que eu quero ter aqui também, aproveitar da enorme qualidade que este país tem com estes jogadores e trabalhar para que toda essa qualidade possa se agrupar com um único objetivo, que é ganhar o Mundial, que é ganhar a Copa do Mundo. Ancelotti, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esporte, seja bem-vindo. Eu queria te perguntar sobre os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Desde que a gente tomou conhecimento de que você teria a possibilidade de ser o técnico da seleção, muito se debateu aqui a quantidade de atletas que atuam no Brasil que estariam nessa sua primeira lista. E a gente vê nomes do Flamengo, do Palmeiras, inclusive o Hugo do Corinthians, que é uma novidade. Queria que você contasse para a gente como foi esse processo de acompanhamento nesse tempo curto que você teve entre sair do Real e assumir a seleção, e qual o conhecimento que você já tem, se você teve algum contato com esses jogadores, como você pretende aproveitar os atletas que atuam no futebol brasileiro ao longo desse teu trabalho até 2026. Obrigada, seja bem-vindo. Os jogadores, eles se conhecem, né? Todos podem assistir todos os jogos. Nós, logicamente, quando você está num clube, e na Europa, os times europeus, logicamente, o Flamengo, o Palmeiras, Botafogo, se saem bem. Nós poderíamos jogar contra o Botafogo no Mundial, mas depois o Botafogo perdeu para o Pachuca, e são times que são acompanhados, e você tem pessoas que trabalham aqui com a seleção e que olham o futebol brasileiro, jogadores que vivem aqui, e o que eu farei durante esse período é ficar mais tempo aqui no Brasil para conhecer a estrutura do futebol no Brasil, os times, os treinadores, os jogadores. E é isso. E também, quando eu tiver um pouco de férias, porque eu quero ter férias, eu gosto de aproveitar do país, do Rio de Janeiro, que eu não conheço, nunca fui visitar o Corcovado, então eu não vou dizer que eu vou trabalhar 360 dias ao ano, mas algum dia de férias eu vou tirar para poder aproveitar também o país. Ancelotti, Pedro Ivo aqui da ESPN, tudo bem? No Brasil, o cargo de técnico da seleção brasileira, ele vai muito além de simplesmente treinar o time. Um ciclo que já tivemos 3 nomes, nenhum exatamente emplacou um sucesso, e você vai dialogar muito além da torcida no campo, mas com a sociedade. Se você pudesse se apresentar, quem é o Carlo Ancelotti para a sociedade brasileira? O que você espera de viver no Brasil, sociedade brasileira? O que você espera viver por aqui, muito além do treinador, que acaba o treinador aqui tendo um peso até maior do que simplesmente estar com o time em campo? O que espera a sociedade brasileira de mim, que eu faça um bom trabalho que permita que o Brasil volte a ganhar a Copa do Mundo. Isso está claro para mim, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, sobre o que esperam de mim. O conhecimento que eu tenho do futebol, o tempo que eu estive no futebol, pela experiência que eu tenho, eles esperam que eu faça um bom trabalho e que o Brasil possa
eu espero oferecer ao povo que eu possa ajudar a seleção, que eu possa me conectar com a seleção. E sim, porque eu acho que esse é um aspecto muito importante. Para a CBF é muito importante, para os jogadores, para o time que vai lutar, ter o apoio, a ajuda de um país. Carlos, boa tarde, Márcio Douzan, repórter do Lance. Primeiramente, bem-vindo ao Brasil e boa sorte na nova jornada. Por décadas, o futebol brasileiro e a seleção italiana estiveram entre as mais poderosas do mundo. Mas o Brasil não chega a uma final de Copa do Mundo desde 2002 e a Itália não foi para as últimas 2 Copas. Por que o futebol mudou tanto? Obrigado. O futebol tem gerações, épocas, e isso às vezes pode afetar. Pode afetar o resultado final. Eu acho que a Itália e o Brasil voltarão no próximo ano a ser competitivos, como sempre foram, porque a Itália melhorou muito, o Brasil sempre esteve no seu nível mais alto. Às vezes, o Brasil, quando teve um time mais forte, quando a Itália ganhou, pode ser que o Brasil tinha o time mais forte, mas nem sempre foi capaz de conectar o talento com o sacrifício. Carlos, boa tarde aqui na sua frente, lá direitinho. Bárbara Coelho, da Casa TV. Carlos, a gente fala muito aqui no Brasil sobre como o Vinícius se transformou no melhor jogador do mundo nas suas mãos, com o seu trabalho, né? Claro, aliado ao talento dele. E na seleção brasileira a gente não consegue ver esse Vinícius do Real Madrid. E eu queria saber se você tem essa mesma percepção, se sim, o porquê. E emendando na pergunta do Vinícius, se a gente vai ver o Brasil jogando próximo ao que o Real Madrid jogou. E aí eu falo de estilo de jogo mesmo. Bem-vindo. É difícil falar porque o Vini não tirou sua melhor versão. Eu acho que se isso não aconteceu, ele vai acontecer, porque é um jogador extraordinário, trabalhador, lutador. A verdade é que o jogador brasileiro, como eu falei antes, tem muito carinho pela sua seleção e pode ser que isso afete um pouco a naturalidade do pensamento, no sentido de que às vezes sente muita pressão para se sair bem e isso pode ser que não permita sair bem. Eu estou totalmente convencido de que o Vinícius, com a seleção nacional, vai mostrar a sua melhor versão. Vai jogar como no Real Madrid? Depende. O Madrid deste ano, não. Do ano passado, sim. É isso que, como eu disse antes, depende das características dos jogadores, logicamente. O Vinícius é um jogador muito importante para esta seleção. Há muitos jogadores que serão muito importantes e que também não estão agora nesta convocação. Eu acho que eu sempre gosto de nomear os que não estão. Há muitos jogadores não estão incluídos agora que vão contribuir muito durante este ano. Carlos, a destra. A destra. Sim. Tchau. Por favor, vou falar em português, sim? Sim. O Brasil, nas últimas 2 Copas do Mundo, foi eliminado nas quartas de final por seleções que não são campeões mundiais, não são, como a gente chama aqui, de primeira prateleira do futebol internacional. Você já conseguiu fazer um diagnóstico por que o futebol brasileiro evoluiu tanto em relação ao futebol europeu, que parece hoje muito mais forte e mais candidato a títulos do que o futebol brasileiro? E um complemento, por gentileza, com relação a futebol propositivo e futebol reativo. A gente aqui no Brasil tem a leitura de que essa geração não é a melhor geração que o futebol brasileiro já produziu, embora tenhamos valores como Vini Júnior e companhia. O Brasil, nas suas mãos, respeitando essas características e peculiaridade de cada um dos jogadores,
Vai ser um futebol propositivo ou vai ser um futebol reativo? Obrigado e boa sorte. Bien, gracias. Obrigado. É uma pergunta nova. É uma pergunta nova, eu agradeço. Propositivo ou reativo é interessante. Eu acho que o futebol, você não pode fazer uma única leitura. Pode ser um futebol, tem que ser um futebol propositivo em alguns jogos e reativo em outros jogos. Eu não gosto de um time que eu treine e que tem uma única identidade, porque significa que você só é capaz de fazer uma coisa. Se você quer fazer bem as coisas, se você quer ter sucesso, você precisa fazer muitas coisas bem. Positivo, reativo, defender bem, pressionar. Existem muitas coisas para ter sucesso, não é uma única coisa. Por isso, quando me dizem, o seu time não tem uma identidade clara. Eu não quero a identidade clara, eu não quero, porque pronto se mostra, ponto, já sabem como é. Mister, boa tarde. Eduardo Semblano, do canal Fui Clear. Mister, o Brasil sempre que passa por um momento complexo, como esse que passou até sua chegada, seu povo, sua imprensa é sedento em renovação de atletas, coisas que eu discordo. Visto sua convocação de hoje, com nomes como Casemiro, Alexandre de volta, me deixou muito feliz. Eu queria saber de você, é uma métrica sua unir a experiência com jogadores de mais idade? Aqui no Brasil temos uma dificuldade de deixarmos o atleta com mais de 30 anos jogando na seleção brasileira. E vendo a sua convocação, é um perfil seu ter sempre jogadores de experiência, jogadores que passaram e não ganharam com a seleção brasileira, mas que estão em alta performance, como Casemiro, como Thiago Silva, como o próprio Alexandre, Danilo. É uma característica sua, gerir a seleção brasileira, ter nomes de peso, com um pouco mais de idade, com essa mecha com jovens jogadores? Boa sorte, seja muito bem-vindo. Bueno, eu não acho que para fazer uma convocatória, para fazer uma eleição, para fazer uma escolha que eu olho o passaporte para mim. Para dar um exemplo, Casemiro está aqui porque ele merece estar aqui pelas suas qualidades. Logicamente, entre essas qualidades está a experiência e conhecimento, a liderança que ele tem. Não significa que está este porque ele é jovem, tem 17 anos. Ele está o Estevão porque ele tem qualidade para estar aqui, por isso está o Estevão. Logicamente, a conexão dos jovens que trazem entusiasmo, motivação, vontade e a experiência traz conhecimento e tudo isso, leitura das situações, liderança. Em um time, tudo isso tem que se juntar. O Estevão pode ajudar o Casemiro com seu entusiasmo, e eu também acho que ele não precisa, mas o Estevão pode, Casemiro pode ajudar o Estevão na atitude, no compromisso. Sempre é uma questão de conexão. Carlos, esquerda aqui. Caio Mota, Globo Esporte. Se habla muito de Casemiro que voltou, pero há outros dois jogadores que se fala muito do Casemiro que voltou, mas existem outros dois jogadores que voltaram, que é o Antony e o Richarlison. Eu gostaria que você falasse dos dois e um que debuta, o Alexandre do Lille. Muito obrigado. Bem, é verdade. Eu treinei o Richarlison no Everton. Não é que eu procure isso, e essa convocação sai de um pensamento conjunto. Não é que eu tenha levantado de manhã, nós trabalhamos conjuntamente, olhamos os jogadores e pensamos neste momento, considerando todas as dificuldades e os jogadores que estão suspensos, que são dois, o Rafinha e o André. E pensando nisso, logicamente, eu conheço a atitude
atitude do Richarlison, como ele treina, como o Casemiro treina nesse sentido, eles têm vantagem, porque eu sei, mas lógico, logo eu terei a oportunidade de conhecer todos durante esse período. Carlos, Rodrigo do canal Vamos. Bem-vindo à Seleção Brasileira. É um prazer tê-lo aqui, um dos maiores técnicos da história do futebol mundial, na seleção mais campeã da história do futebol mundial também. É o encontro de dois gigantes. E eu queria aproveitar esse momento, esse evento histórico aqui, com várias pessoas que fizeram história pela seleção brasileira, para pedir para você mandar um recado para o povo brasileiro, que não vê a seleção brasileira campeã da Copa do Mundo há bastante tempo. Então, eu queria que você mandasse esse recado para esse povo, para essa galera que espera muito ver o título, ver o Hexa em 2026. Obrigado. Mensagem de crer, de confiar e ter o carinho que o povo brasileiro sempre teve pela sua seleção e pela sua camisa. Nunca se render. Eu acho que a torcida pode ajudar muito durante este período a mostrar o carinho que sempre mostrou pela seleção nacional. Ciao, mister. Igor Siqueira, do UOL. Benvenuto a Brasília. Hoje temos o presidente Samir, mas no momento do anúncio tínhamos outro presidente na CBF. Como foi esse momento desde a confirmação da sua vinda ao Brasil e como foi também os últimos 2 anos e meio, porque a informação que nós tínhamos é que o interesse da CBF pelo seu trabalho foi desde o Mundial. Então, como foi todo esse processo de negociação? E uma dúvida sobre o corpo técnico. Não vem o seu filho, David? Essa negociação começou há muito tempo, há 2 anos. Depois terminou porque eu tinha um contrato renovado com o Real Madrid, depois se abriu novamente neste ano. A negociação saiu perfeitamente bem. E no que se refere ao David, neste momento ele tem aberta uma negociação com o time europeu, então eu não considerava correto que ele viesse aqui. Vamos ver como vai a negociação. Se ele fica com um time, então eu desejo o melhor a ele. Do contrário, ele pode voltar a qualquer momento conosco. Mister, olá. A destra. Eu não falo italiano. Tudo bem? Boa tarde, Felipe Brizola, TV Globo. Mister, como o senhor acabou de dizer, que já vinha numa negociação há 2 anos, isso coincide com um período em que a seleção brasileira oscilou muito, teve troca de treinadores, metodologias diferentes, e os resultados não vieram. O Brasil, inclusive, teve alguns resultados que foram historicamente muito ruins. O último, 4-0, fora de casa contra a Argentina. Diante disso, como o senhor já estava negociando, a gente imagina que o senhor assistiu algumas partidas, acompanhou, de certa forma, ainda que à distância, o que vinha sendo feito. Neste momento, o que é mais urgente para que o Brasil melhore? O que o senhor vai fazer nesses primeiros treinamentos, já que tem apenas 3 antes da estreia contra o Equador na semana que vem? Boa tarde. A estratégia eu já expliquei antes. Tentar colocar no pouco tempo que nós temos toda a qualidade que nós temos neste momento. Com a atitude, o compromisso, o sacrifício de todos os jogadores e de todos nós. Essa é a única forma para tentar a classificação. Primeiro é preciso classificar e para nos prepararmos bem para o Mundial. A qualidade nós temos esse tempo. Eu acho que eu tenho muita confiança, acho que podemos nos sair bem e podemos construir um time que possa competir contra qualquer um. Já acabou? Não.
Ci sono io ora. Eccoci. Ci sono io, sono qua. Agora sou eu, estou Io sono aqui. italiana e le Eu faccio sou la domanda in italiano italiano. e faço a pergunta em Sono italiano. dell'agenzia ANSA e mi Sou chiamo da Patrizia agência ANA e me chamo Allora, Patrícia Antonini. Si è parlato a lungo di Falamos por muito suo arrivo tempo qua in Brasile, dessa sua chegada aqui no sembrava Brasil. quasi fatta un anno fa, poi Falamos disso um ano atrás, altri 12 mesi. depois esperamos outros 12 meses. Finalmente o senhor chegou. Italiano alla testa della nazionale Temos um italiano à frente da maior seleção do mundo. O que aconteceu para que isso tivesse sucesso? O senhor já pensou na seleção italiana? Grazie. Obrigado. Sim, contesto em espanhol. Eu vou responder em espanhol. Porque eu não fui para a seleção nacional da Itália? Porque neste momento a Itália tem um treinador que é meu amigo, Spalletti, e porque a Itália não precisava de um treinador. E porque na Itália nunca me convidaram. O interesse foi do Brasil e a Itália tem um grande treinador, por isso não me convidaram. O Brasil me chamou. Eu sinto muito orgulho de estar aqui, porque a história diz que o Brasil é a melhor seleção do mundo. O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, quer ganhar a 6ª Copa do Mundo e me escolheu para ganhar a 6ª. Tremenda responsabilidade, mas eu a encaro com prazer. Bom pomeriggio, Cannone della Gazzetta dello Sport, anche rivista Comunità Italiana. E da revista Comunità Italiana. Faço a pergunta em italiano. O senhor pode falar um pouco dos dois italianos convocados, Carlos Augusto e Ederson? Carlos Augusto e Ederson, do Inter e Atalanta. Grazie. Hanno fatto un'ottima stagione, hanno hecho una muy buena temporada. Tiveram uma excelente temporada. Acho que o Augusto vai jogar o final da Champions em poucos dias. E o Ederson fez uma temporada excelente com o Atalanta neste ano. São dois jogadores nos quais eu confio e que agora possam contribuir para o time com o melhor da sua qualidade. Mister Ramona Samuel, para o Diário Die Welt de Alemanha. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindo ao Brasil e à seleção brasileira. Há anos, os times espanhóis e da Europa compram jogadores brasileiros para que atuem no exterior. Eu gostaria de saber se isso pode comprometer o DNA do futebol brasileiro e como se vê toda essa colaboração entre os jogadores brasileiros atuando no exterior. Eu acho o futebol mudou muito, mudaram as regras, os jogadores brasileiros começaram a sair do Brasil desde os anos 80 e continuam saindo, e o Brasil continua produzindo grandes talentos. A Sub-20, a Sub-17 ganharam campeonatos no ano passado e a produção de talento no Brasil é sem fim, é infinita, sempre produziu, sempre vai produzir, e eu acho que isso não vai afetar de nenhum modo essa produção, continuará sendo assim. As últimas perguntas. Carlo qui, mi chiamo Tomer, giornalista e Sou Tomer, jornalista e capitão da torcida brasileira. Bem-vindo ao Brasil. É um prazer conhecer você. Você está chegando no país que tem a maior quantidade de italianos e descendentes de italianos. Você deve se sentir em casa, mas a nossa torcida é peculiar, é muito carinhosa, passional. Como você sentiu isso nos últimos dias, a recepção de ontem e também nas redes sociais? E o que você acha dessa torcida, desse carinhosa que te chama de Carlinhos? Sim. Foi espetacular essa recepção. Eu tenho que agradecer
Eu me sinto em casa, eu acho que somos parecidos. Eu não digo que os italianos tenham essa alegria, mas eu sim. Então, eu adoro essa atitude do povo brasileiro e nós nos sentimos em casa. E eu acho que isso vai nos ajudar para tirar o melhor de nós nesse trabalho. E como eu disse, é um trabalho com responsabilidade. Mas é um trabalho muito bonito. Treinamos a Seleção Nacional do Brasil. Isso é algo muito forte para nós. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Aqui. Carlos, você convocou o Estevão, que é uma das revelações do futebol brasileiro. O senhor convocou o Estevão, que é uma das revelações do futebol brasileiro. O Endrick não pôde ser convocado porque está machucado, mas o Endrick o senhor trabalhou por bastante tempo no Real Madrid. Eu queria que o senhor falasse sobre como o senhor vê a formação de jogadores no futebol brasileiro, se o senhor vê que há alguma deficiência, se os jogadores chegam na Europa com alguma deficiência, e por que o senhor acha que o Brasil não forma tantos craques como formava há décadas passadas? Obrigado. Bem, eu acho que o Brasil tem excelentes jogadores, porque se eu pensar nos que eu treinei, só os que eu treinei nos últimos 3 anos, falamos do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Endrick, são 3 grandes talentos que saíram. O Endrick avançou muito bem, progrediu muito, tem potencial, logicamente, ele tem que aprender, como teve que aprender o Vinícius e o Rodrigo e o Valverde também. Esse é um processo que o jogador jovem de 17 anos, que vai para um grande clube, como foi o caso do Vinícius no Real Madrid e o Endrick no Real Madrid, é preciso ter paciência com os jovens, porque às vezes eles não estão completamente formados fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então é um processo de aprendizagem onde o jogador tem que avançar, não há dúvida disso, mas principalmente porque o futebol hoje é mais exigente com os jovens que quando eu comecei, por exemplo, a jogar. Agora se exige do jovem, principalmente os grandes clubes, que ele seja esperto para jogar no nível máximo. E tem que estar preparado para fazer isso. Boa tarde a todos. Ancelotti, Rodrigo, Fábio Seixas, companheiros. Foi-me dada a incumbência de fazer a última pergunta. E como todos já fizeram praticamente todas as perguntas que se podia de seleção brasileira, eu, se você me permite, fazer uma pergunta pessoal para você, Ancelotti, para encerrar a entrevista. Tendo o talento que você tem, o prestígio que você tem no mundo todo, uma curiosidade fica para todo mundo. Por que você nunca treinou uma seleção? O que te levou agora a querer esse desafio de participar de uma Copa do Mundo como treinador de seleção? E você sabe que o trabalho em seleção é totalmente diferente de clube. É a sua primeira experiência em seleção. Você não vai ter os jogadores no dia a dia, não vai ter os treinamentos do dia a dia, as conversas do dia a dia. Vai encontrar com os jogadores de tempos em tempos e não vai poder treinar como você talvez gostaria. Que desafio é esse que você quis enfrentar agora, depois de ganhar tantos títulos com clubes? Muita sorte. A gente deseja aqui, em nome da imprensa brasileira, para você muito sucesso. Graças. Obrigado. Cícero Mel, da ESPN. Eu comecei a minha carreira de treinador, eu parei no ano 92 como jogador do Milan. Eu tive a oportunidade de ser assistente em 92, 93, com o objetivo de preparar a Copa do Mundo de 94. A Copa do Mundo de 94 foi uma experiência fantástica. Estar
com os jogadores por muito tempo. Eu nunca esqueci disso. Não deu certo para nós, mas para vocês saiu muito bem. A Copa do Mundo de 94. E eu sempre disse, um dia eu quero experimentar novamente essa experiência. E com quem eu quero experimentar? Chegou o Brasil, então. E aí está o contato. Por isso.